estamos aqui em mais uma tarde de domingo para poder adorar o Senhor junto com você aí na sua casa, para poder louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Vamos orar? Iniciar esse culto orando, colocando os nossos corações diante do Pai? Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer. Te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela bênção, ó Pai, de pertencermos ao Senhor. Te agradecemos por sermos teus filhos. Te agradecemos porque o Senhor é bom. Te agradecemos pelo sol, lua, as estrelas e toda a natureza. Te agradecemos pelo alimento que não nos tem faltado. Te agradecemos pela salvação. Te agradecemos pelo teu amor. Te agradecemos, Pai, por quem o Senhor é em nós e para nós. Muito obrigado pela tua presença tão preciosa. E eu desejo, Pai, do fundo do meu coração, e eu tenho a certeza que esse desejo também se torna realidade, porque tua Bíblia diz que aquilo que nós pedimos ao Senhor, se crendo, nós receberemos. Que o Senhor possa habitar e visitar cada lar nesta tarde. Que o teu Santo Espírito toque cada coração dos nossos irmãos e daqueles que estarão assistindo. Que o teu coração seja o nosso coração. Que os teus olhos sejam os nossos olhos. E que nós possamos, cada um de nós, mesmo que distantes da igreja, mesmo que distantes uns dos outros, que o nosso coração sinta-se perto do Senhor. E que o Senhor, ó Deus, faça morada em nós. E assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos iniciar uma canção que diz que, como filhos, nós viemos buscar o Senhor. Amém? Venha a vida entre
maravilhoso, esse amor que nos faz filhos teus, esse amor que nos alcançou, esse amor que nos redimiu, esse amor que nos faz teus. Não um amor que subjuga, um amor que apreende, mas um amor que nos liberta, que nos faz livres para sermos teus filhos, os filhos amados do Senhor. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento abençoado, Pai. Te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor se faz presente em cada lar. Eu creio que o Senhor se faz presente em cada lar nesse momento. E eu te agradeço por essa presença preciosa e poderosa, meu Pai. Em nome de Jesus, que eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a tua semana. Que Deus abençoe o teu resto aí de domingo. Que você sinta realmente a presença de Deus. E eu quero só dar um recadinho para você. Que nós quarta-feira teremos a nossa escola bíblica. Que você vai receber aí, papais e mamães, o vídeo infantil, tá bom? Desta semana. Que você possa estar incentivando o teu filho a assistir, a fazer. Logo mais teremos o nosso culto, né? O nosso culto de encerramento da campanha. Estamos ainda decidindo alguns detalhes sobre isso, tá bom? Mas quero dizer a você aí que você tenha realmente aí uma semana abençoada do Senhor, amém? Deus abençoe e fiquem na paz. Em nome de Jesus. Tchau, tchau! Boa tarde, irmãos. Graça e paz, amém? Graças a Deus porque nós estamos aqui nessa tarde para continuar adorando a Deus. Já adoramos com os cânticos, com as informações que foram dadas. E agora nós vamos adorar a Deus com a palavra. Vamos entender o que Deus tem para nos falar com essa palavra que vai ser lida e explicada nessa tarde. Amém? Quero convidar todos vocês a abrirem a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18. Deuteronômio 11, 18. Vou aguardar um momentinho você encontrar o texto. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, quinto livro da lei. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18. Eu vou usar a versão da NVI, talvez a sua versão seja um pouquinho diferente. E eu deixei todos os textos no meu esboço, tá? Então eu não vou estar lendo aqui, a não ser um último texto, mas eu vou usar aquilo que eu já anotei aqui. Amém? Deuteronômio 11, versículo 18 diz assim: gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como símbolos nas mãos e prendam-nas na testa. Ensine aos seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Amém? Que Deus nos abençoe. O tema dessa mensagem pode ser o poder da palavra, tá? Dessa palavra aqui. Amém? Quando nós lemos esse texto, facilmente nós conseguimos identificar, numa primeira leitura, que esse texto ele foi escrito para o povo de Israel, aquele povo que saiu lá do Egito e está caminhando para a terra prometida. Mas quando a gente dá uma olhada de uma forma mais profunda, nós vemos que existem verdades que foram ditas para esse povo aqui, que elas vão extrapolar os limites de ser somente uma instrução para aquele povo. Elas são universais, são palavras que se encaixam perfeitamente na vida de todos aqueles que querem viver uma vida com Deus. Não simplesmente dizer que tem um Deus, mas que com Ele se relacionam em intimidade.
Então, a orientação que está no capítulo 11, na parte que eu li, nas partes anteriores, ou nas orientações que estão anteriores no próprio livro de Deuteronômio, nós vamos ver que essas verdades foram ditas para aquelas pessoas. Mas elas são verdades tão importantes e tão fundamentais que elas extrapolam somente para eles. Ela extrapola isso somente, ela vai além. E ela vai atingir todas aquelas pessoas que dizem que tem um Deus? Não. Ela vai atingir todas aquelas pessoas que de fato, que verdadeiramente querem ter um relacionamento de intimidade com Deus. Querem realmente viver Deus de uma forma plena e integral. Esse texto fala do poder da palavra de Deus em nossa vida. Do poder que a palavra tem de abençoar a nossa vida e a dos nossos filhos com muitos dias. É uma palavra muito boa, né? Só que quando a gente fala sobre isso, o último versículo 21 está falando que a palavra, se eles guardarem essa palavra vai dar muitos dias para eles e para os seus filhos, e ela faz um comparativo. Esses dias, essa quantidade de dias, ela é o equivalente à distância que está a terra dos céus, o trono de Deus, aonde Deus está. Então veja que é uma promessa de muito, é uma promessa de quantidade. Só que quando nós falamos de quantidade, nós precisamos aliar essa palavra quantidade à palavra intensidade. Então nós vamos ter um conceito de quantidade e nós temos um conceito de intensidade. E quando eu penso sobre isso, algumas perguntas me surgem. Quem viveu mais? Quem teve uma vida longa aqui na Terra, 70, 80, 90, 100 anos, eu não sei. Mas viveu essa vida sem intensidade. Viveu essa vida vazia, viveu essa vida sem alegria, viveu essa vida sem empolgação. Ou quem viveu poucos dias sobre a face da terra, mas os poucos dias dessa pessoa foram tremendamente intensos. Então, quando eu penso nessa quantidade de dias que a gente tem para viver, eu preciso trazer intensidade. Porque o conceito de vida bem vivida, ele não se detém a dias. Tá, ele pode se deter a dias? Pode. Mas o conceito de bem vivido, na realidade, é um conceito de intensidade. Porque eu entendo que alguém que não vive essa vida aqui com intensidade, até porque tem uma palavra de Jesus que diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou seja, vivam essa vida de uma forma intensa. Se isso não está na minha vida, eu não vivi. Eu simplesmente passei o tempo. Então eu preciso trazer esse viver muito, um conceito de intensidade. E aí eu questiono, quem viveu mais? Quem viveu muitos dias, porém sem alegria, de forma vazia, sem empolgação? Ou quem viveu menos dias aqui na face da terra, mas a sua vida foi tremendamente intensa? Eu não quero dizer que não podemos viver muitos dias e com intensidade. Ou seja, eu vivo 70, 80, 90 anos e com intensidade. O que seria o estado perfeito para a nossa vida? Viver muitos dias e todos eles de forma muito profunda. Mas refletir com você nos fatores que podem implicar em viver uma vida feliz e plena, independente de quantos sejam esses dias. Mas olhar na intensidade de como eu vivi esses dias sem olhar para os dias, né? O texto é claro ao nos dizer que o que rege essa nossa vida de forma plena e intensa e também de forma longeva está na forma como recebemos a palavra de Deus em nossa vida. Então, quantos dias e da forma intensa depende do quanto nós recebemos da palavra de Deus na nossa vida. Bom, o texto que eu li para vocês, eu quero fazer alguns destaques. O primeiro dele, destaque que eu faço, é no sentido do tempo verbal. Então, como eu disse para vocês, eu estou usando a versão NVI. O tempo verbal que está aqui, de alguns verbos, do tipo gravem, amarrem, ensinem, conversando, escrevam,
tá? Com exceção do conversando, todos os outros verbos, eles estão no imperativo afirmativo. É uma ordem para todo o tempo. Então, quando ele diz gravem, é para todo o tempo, amarrem é para todo o tempo, ensinem é para todo o tempo, prendam é para todo o tempo, escrevam é para todo o tempo, não é para um tempo ou outro, é para todo. Então, enquanto o tempo de Deus caminha e enquanto outros fatos da narrativa bíblica não acontecem, esse imperativo está sendo dito a todos nós. Então, a ordem da palavra de Deus, que foi para ontem, é para hoje e será para até o dia em que outros fatos bíblicos acontecerem. E quando eu estou falando disso, eu estou dizendo que esse imperativo de obedecer essas palavras da forma que ela está mandando, ela não está pedindo, ela está mandando, eles vão, e o próximo fato ou acontecimento bíblico que nós pensamos é o arrebatamento da igreja. Diante do que nós olhamos na narrativa bíblica, as outras coisas já aconteceram. Então o próximo fato é o arrebatamento. Só que enquanto esse arrebatamento não acontece, há um imperativo para mim e para você a respeito dessa palavra, que eu disse alguns verbos para você. Então a disposição dos verbos se dão da seguinte forma: gravem, amarrem, prendam, ensinem e escrevam. Isso é uma ordem que está sendo dada para mim e para você. Mas nós temos o verbo aí também no texto, que é o verbo conversando, que está no gerúndio. E esse verbo ele já não está no tempo que está os outros verbos que estão aí. Eles estão no gerúndio, indicando uma ação que ainda está acontecendo. Sempre que você tem um verbo terminando dessa forma, ando, é porque ele ainda está acontecendo, a ação dele não foi completa. Então a palavra precisa acontecer todos os dias da nossa vida, ela precisa ser uma ação contínua. Então veja que se eu englobo todo o texto, a ordem e o imperativo de Deus, eles precisam estar acontecendo de forma contínua na minha vida todos os dias. Isso precisa ser uma verdade para mim. Disso nós podemos refletir. Eu tenho acatado a ordem de Deus para a minha vida quando o assunto é a palavra? Porque você vai ler em outros tantos trechos da palavra, você vai encontrar ordens de Deus, daquilo que você deve obedecer. E eu falo ordem, não no sentido de que você é obrigado, mas no sentido de quem está disposto a andar com Deus, precisa estar disposto a obedecer a Deus. Isso é fato, né? Então, eu faço essa pergunta para você. Você tem acatado a ordem de Deus para a sua vida quando o assunto é a palavra? Que lugar a palavra de Deus ocupa na sua vida? Qual que é o lugar, a posição que ela ocupa? A palavra de Deus é relevante para o seu dia a dia? Então essa palavra aqui, Bíblia, ela é relevante para o seu dia a dia? Porque ela é um imperativo, e um imperativo que ela deve estar acontecendo constantemente. O texto é claro a respeito dela. Gravem, amarrem, prendam, ensinem e escrevam. Todos esses verbos são ordens a respeito dessa palavra aqui. A segunda coisa que nós queremos fazer um destaque a respeito desse texto é a sequência que esses verbos vêm. Tem 3 sequências distintas, beleza? Pega aí o seu texto de Deuteronômio 11. O meu, ele começa assim. Gravem, esse é o primeiro verbo, essas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como símbolos nas mãos e prendam-nas na testa. Até aí. Essa é a primeira sequência. Então eu tenho 3 verbos. Gravem, amarrem e prendam. Assim como eu tenho 3 verbos, elas estão apresentando que você deve gravar no coração, que você deve amarrar nas mãos e prender na testa. Então, essas 3 ações são dirigidas a quê? Ao corpo físico. Coração, mão e testa. Então o texto diz que a palavra de Deus precisa estar gravada no coração. Olha que coisa interessante.
O que nós gravamos no coração? Aquilo que amamos. Você só grava no coração aquilo que ama. Vou fazer um parênteses. Tem gente que prefere gravar a falta de perdão. Então, ele grava ódio no coração. Tá? Mas esquece essa parte. Eu quero dizer a respeito disso aqui. Então, nós gravamos no coração aquilo que nós amamos. Pessoas estão gravadas em nosso coração porque nós amamos. Elas são importantes. Fatos e acontecimentos importantes da nossa vida estão gravados no nosso coração. Ontem eu completei 22 anos de casado. E esse fato está marcado. Meu casamento foi no sábado. Então, calhou que foi no sábado. Quantas lembranças boas a respeito daquele sábado. Isso está gravado aonde? No meu coração. A palavra de Deus só pode estar gravada no meu coração se antes dela Deus se tornou a sua vida. Alguém que você ama, alguém que se tornou relevante na sua vida, alguém que você gravou no coração. Querido, eu só posso gravar a palavra de Deus no meu coração se antes Deus está gravado no meu coração. Se a sua conversão a Cristo não marcou a sua vida, se o dia que os seus olhos foram abertos para uma nova vida não está marcado em você, a palavra de Deus também não estará marcada em você. A palavra só ficará fixada na sua vida se Deus nele estiver marcado. Querido, ele está falando a respeito de uma marca que nós carregamos no coração. E isso que eu só estou falando do coração, porque ele diz que nós devemos gravar no coração, amarrar como símbolo na mão, tá? E prender na testa. Quando eu penso em prender a palavra na testa, sabe por quê? Porque o melhor lugar que você consegue enxergar quem é você é no espelho. Do contrário, aonde você se vê? Então quando você vai para o espelho, você olha para o espelho, você vê a sua imagem. O texto está dizendo que essa palavra precisa estar gravada na sua testa. Que você precisa olhar para você e ver de quem você é, a quem você pertence. Querido, você precisa olhar quantas vezes nós olhamos na nossa mão. Eu não tenho o hábito do relógio, mas quem tem o hábito do relógio está, sempre aqui. Então, querido, nós precisamos olhar para essa mão e ver que isso aqui está gravado Deus. Tá? Que é o que ele está dizendo aqui. Está amarrado a palavra de Deus aqui. Mas isso só pode acontecer, meu amado, se Deus foi gravado no teu coração. Aí em Deuteronômio, capítulo 11, o versículo 1, diz assim: ame o Senhor. Então ela começa dizendo, ame o Senhor. Ela não está dizendo ame a palavra do Senhor, está dizendo ame o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre os seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Então Deus precisa estar marcado como pessoa. E os acontecimentos que vieram na minha vida e na sua vida espiritual também precisam estar marcados. Então, essa é a segunda coisa importante, porque a primeira eu disse para você que é um imperativo a respeito da palavra de Deus que precisa ser obedecida, e isso precisa ser a todo tempo. O segundo que eu falo para você é que essa palavra tem uma sequência de verbos importantes aqui, e a primeira delas é que no nosso corpo físico, essa palavra precisa estar presente. Mas há uma outra sequência de verbos que está aí no outro parágrafo. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, e quando se deitarem e quando se levantarem. O segundo grupo de verbos, eles dizem ensinem e conversem. Esse grupo de ações está ligada a outras pessoas, aos seus filhos, porque de você eu já falei. Está ligado aos seus filhos. Poderia perfeitamente ser a outras pessoas que não são próximas também. Mas eu só posso falar daquilo que eu tenho, daquilo que eu conheço. Porque se eu não conheço, eu não tenho do que falar. Pais, nós não nós não convertemos ninguém, não salvamos ninguém,
nossos filhos são livres para fazer suas escolhas, sejam elas certas ou erradas, mas isso não nos exclui da responsabilidade de falar de Deus para eles. Então, pais, o que o texto está falando que é para a gente ensinar os nossos filhos, falar disso em casa. Nós não convertemos ninguém, nós não mudamos as decisões dos nossos filhos, nós não podemos interferir. Eles vão tomar decisões, sejam elas certas ou erradas. Mas isso não nos exclui da responsabilidade de falar da palavra de Deus para eles. O mesmo se aplica às pessoas com quem convivemos. Quantas pessoas estão à nossa volta e precisam ouvir a palavra de Deus? Não exclui a nossa responsabilidade, porque ela também, ela é nossa. Nesse texto, ele frisa o ambiente do lar, tá? Que está falando da casa. Ensine aos seus filhos, conversando a respeito dela quando estiverem sentados em casa. E aí ele vai falar também, e quando estiverem andando pelo caminho. Maravilha. E aí ele volta para casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Então ele está falando a respeito disso aqui no ambiente do lar. Quando estiverem reunidos, quando se levantarem e quando se deitarem. A responsabilidade principal de fazer Deus conhecido aos nossos filhos é nossa, dos pais. E quando eu digo pais, eu digo pai e mãe. Eu tenho enfatizado isso aos homens do grupo. Se há uma coisa que os homens, pais, erram muito, é justamente nessa questão da responsabilidade para com os seus filhos. Porque com o passar do tempo, eu não vou dizer nem de uma cultura machista, mas eu vou dizer daquilo que aconteceu, sem a gente tentar achar culpados, errados e apontar dedo. Infelizmente, os pais delegaram às mães a educação dos filhos. E a educação de uma forma geral. E nesse pacote, os pais delegaram a educação espiritual dos filhos também às mães. Eu sei que há casos e casos, tá? E a gente precisa avaliar as coisas diante da situação. Mas a você, pai, homem, cristão, a responsabilidade da educação espiritual do seu filho é sua. E você não pode delegar isso para sua esposa. A esposa ajuda, mas a responsabilidade é sua. Mas além disso, nós temos a responsabilidade de fazer Deus conhecido a todas as pessoas que Deus colocar no nosso caminho. Isso tem acontecido com os pequenos grupos de homens e mulheres, porque esse movimento já tem acontecido. Outras pessoas estão conhecendo a Deus, ou a palavra de Deus tem sido pregada a essas pessoas, porque o que acontece, o grupo, Deus está colocando pessoas a conversar com as pessoas do grupo. Então eu pergunto a você, o quanto isso é uma verdade na sua vida? O que os seus filhos sabem de Deus? Vem do que você ensina ou vem do que a igreja ensina? Ah, pastor, mas a igreja tem essa responsabilidade. A igreja tem. Mas essa responsabilidade, quando nós pensamos sobre os filhos, ela é secundária. Ela vai ensinar muito. Mas a principal fonte de ensino espiritual dos nossos filhos, eu estou falando de um contexto cristão, é responsabilidade dos pais. Então nós já vimos dois grupos. E aí eu chego no último grupo. E esse é o grupo que tem apenas um verbo. Escrevam-na nos batentes das portas de sua casa e nos portões, para que, na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos. Vou até aí só. Escrever. Escrevam. É uma ordem. Esse é o grupo que é dirigido mais propriamente para o lar, no sentido de casa, espaço físico, né? A residência. Ainda que a vida seja muito corrida, para muitos de nós, né, a vida é muito corrida, que muitas vezes saímos cedo de casa para voltar à noite. O lar ainda continua sendo um lugar de descanso, o lugar onde nós sempre voltamos.
O texto diz que a palavra de Deus precisa estar escrita nesse lugar, na casa, na residência. O que tem de Deus nas paredes da sua casa? Porque muitas vezes a nossa casa tem um monte de coisa, né? Tem quadro, tem isso, tem aquilo e parará. Eu quero perguntar o que tem nas paredes da sua casa que simboliza que essa é uma casa de Deus. O que tem na sua casa que qualquer um que passar ali vai se lembrar de Deus e dos seus ensinamentos. Porque, querido, eu sei que isso não é o tudo, mas isso é relevante. A nossa casa precisa ser um lugar que precisa ser ornamentado com a palavra de Deus. E eu não sei se você viu, em vários lugares tem alguns quadrinhos, me permita aqui, não estou fazendo propaganda, e já estou fazendo propaganda, lá no Dirceu mesmo, nós encontramos vários quadrinhos com dizeres bíblicos, com versículos bíblicos, falando de Deus. Querido, muitas vezes nós penduramos um monte de coisa nas paredes da nossa casa, mas não penduramos a palavra de Deus, não mostramos algo que significa o quanto Deus é relevante para a nossa vida. Ao escrever essa palavra, eu me lembrei muito do pastor Domingos. O pastor Domingos já faleceu, já contei a história várias vezes para você, mas o que aconteceu com o pastor Domingos, né, acometido por um câncer pela segunda vez, sabendo que ele ia morrer, ele pediu que na parede do quarto dele, onde ele estava no hospital, que fossem empregados vários versículos bíblicos, a saber, os versículos bíblicos que ele mais gostava. E a direção do hospital, compadecida da situação dele, permitiu. Ele falou, eu quero morrer olhando para a palavra de Deus. Gente, isso é lindo, isso é maravilhoso. A pessoa sabe que está partindo e ela quer partir perto daquilo que traz muita alegria para a vida dela. Imagina para nós que estamos vivos. A verdade é só uma. A palavra de Deus precisa ocupar todos os espaços da nossa vida. Não é um ou outro. A palavra de Deus precisa ocupar todos os espaços da nossa vida. A palavra de Deus não pode faltar. Porque o dia que ela nos faltar, a nossa vida está condenada ao fracasso. Então eu tenho dois textos muito importantes. O primeiro está em Mateus 4:4, que Jesus disse assim: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Querido, o que traz vida é a palavra de Deus. E vida não importa em ser muitos anos ou poucos anos sobre a face da terra, mas precisa ser com intensidade. Então, se tem palavra, pouco importa quantos são os dias que teremos serão dias intensos. E também um versículo chave da Bíblia, que é o Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ou numa versão mais tradicional, luz, a tua palavra é, como que é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Obrigado, Rosinha, meu auxiliar está aqui. É o Salmo 119, 105. Então, a palavra de Deus, em primeiro lugar, é um imperativo para a nossa vida. Nós precisamos obedecer a palavra. Não adianta a gente vir com meio termo, pode ser, não pode ser. Nós precisamos obedecer. Quem está disposto a andar com Deus e viver com Ele, precisa estar disposto a obedecer a palavra dele. Segundo, a palavra de Deus, ela estabelece ações que precisamos tomar em relação a ela. Então eu tenho um conjunto de verbos que eu falei para você. Que ela esteja gravada em nosso coração e nas partes do nosso corpo. Né? Ela precisa ser algo que realmente a gente olhe para ela. Então Deus está dizendo ali para eles, gravem no coração, na mão, na testa, porque quando você vai olhar lá para você, você vai ver a minha palavra. A palavra de Deus, então, que ela esteja gravada no nosso coração, que ela esteja sendo transmitida e ensinada aos nossos filhos e aos outros. Querido, viver bem aqui, viver uma vida de intensidade passa por isso. Transmitir aos nossos filhos os valores eternos da palavra de Deus, que nós aprendemos, que trouxeram vida para nós, que com certeza vão trazer vida e nortear a vida dos nossos filhos. E também a palavra de Deus, e não só os nossos filhos, também aos outros.
e a palavra de Deus, que ela seja vista por nós e por outros no ambiente da nossa casa. Querida, a nossa casa precisa refletir a glória do Deus que nós vivemos. A nossa casa precisa ser um ambiente para nós e para qualquer pessoa que nela adentrar, que esse é um lugar diferente. E eu não tenho dúvida que dá para você colocar, pelo menos lá na porta da sua casa, um quadrinho com dizeres a respeito de Deus, né? Para que quem olhar para aquilo fale, poxa, essa é uma casa que serve a Deus. Isso é lindo. Eu quero encerrar essa palavra dizendo do poder que ela tem. Porque essa palavra é poderosa para nos fazer viver, sejam muitos dias, sejam poucos dias, mas com intensidade. Ela é muito poderosa. Eu quero encerrar com Josué 1, o versículo 7 até o 9. Vou ler para você. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Essa palavra é muito forte e muito linda. Querido, a palavra de Deus é poderosa. Mas nós precisamos tomar as nossas posições com relação a essa palavra, para que os dias que a gente viver aqui sejam dias intensos, cheios de Deus, sejam dias que a gente possa exalar Deus para as pessoas que estão à nossa volta, em especial para os nossos filhos. Vamos orar? Que Deus abençoe você. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por essa palavra. E quero agradecer ao Senhor pela tua palavra, porque ela é imprescindível, ela é essencial para o nosso bem viver. Que nunca, Senhor, nunca nos falte palavra. Que nunca nos falte disposição para obedecer a tua palavra. Que no nosso relacionamento com o Senhor, nós sejamos marcados pela sua palavra, por obedecermos, por amarmos, por querermos, por vivermos a tua palavra, ainda que somos pecadores. Que o teu Espírito nos instigue a isso, a buscar a tua palavra a todo tempo, para que possamos viver a vida o mais próximo possível daquilo que o Senhor deseja. Não importa quantos anos vamos viver sobre a face da terra, mas que os anos que nós venhamos a viver, eles sejam intensos. Intensos daquilo que é teu, intensos do teu Espírito, da tua palavra, da tua verdade, de tudo aquilo que é do Senhor. Assim seja na vida de cada um de nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, amados. Fiquem em paz em nome de Jesus.